Olá, está começando mais um Poder Entrevista. O meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com Patrícia Pereira. Ela é estrategista-chefe da MAG Investimentos. Ela tem mestrado pelo IBMEC em Economia e tem certificado de gestora da Ambima. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia. Imagina, obrigada a vocês aí do Poder 360 pelo convite. Vamos lá, vamos bater papo. Começo perguntando sobre a inflação, que deu uma acelerada nos últimos tempos, desde o ano passado, e continua pressionando aí as expectativas dos analistas. Eu queria saber as suas expectativas. Deve continuar pressionando pelos próximos meses? A gente recentemente teve comitê de investimentos, a gente tem esse comitê com alguma frequência, né? E aí não tem como, o tema inflação é o grande tema, exatamente porque existe uma parte de pressão que é muito bem mapeada, e por ela eu até poderia falar que acho que a gente está próximo do número que a gente acredita que vai ser atingido no final do ano, né? Lembrar que, claro, a inflação é muito dinâmica e tem vários eventos que às vezes não estão mapeados porque é impossível que eles estejam mapeados, né? Por exemplo, uma quebra de safra, uma alteração no clima. Mas até isso o mercado olha indicador prévio. Mas, enfim, quais são as questões que podem fazer com que o nosso número, que é bastante elevado, mas ainda dentro da banda superior do Banco Central, seja rompido, né? Assim, primeiro tem a questão do plano de saúde. A ANS parece que se reuniu nessa semana para definir o percentual, que ainda vai ser aprovado pelo Ministério da Economia. Existe uma expectativa grande de que fique em zero, né? Mas também pode ter alguma deflação, então dificilmente vai ter uma alta de preços, e aí isso acaba para os dois lados. Tem a questão do risco hidrológico. Assim, hoje a gente está com a nossa projeção contando com bandeira amarela no final do ano, mas tem um risco muito grande dela ser vermelha, e aí talvez já vermelha 2, né, que é o patamar mais elevado. Então isso é lógico que leva a inflação ainda mais para cima. Tem a questão própria das commodities, porque foi um ponto até que o presidente do Banco Central, o Banco Central e o Copom falou na última reunião, chamaram os choques de temporários, né? Assim, eles continuam falando que o choque da inflação é temporário, e essa questão da temporalidade que está um assunto um pouco difícil da gente acessar, né, de fato, nessa questão temporal, porque o que é temporário, né? Assim, se você olhar desde quando o Banco Central chama de temporário, a gente já tem aí alguns meses, né, que, dependendo da análise, ela não é tão temporário assim. Então, ou seja, existe uma subjetividade no tema que pode fazer com que a inflação seja mais alta. Então, por exemplo, eu vi recentemente outros analistas falando que esperam que o choque seja temporário. E aí, por quê? Né? E a gente está nessa linha também, porque a gente tem agora um ciclo de commodity muito forte por conta da recuperação global, principalmente por causa das vacinas e tal, mas não acredito que vai ser o super ciclo como foi o último, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam, vai ser temporário, mas vai durar 2 anos, assim. E isso é bastante coisa, né? Então, o que seria permanente? Assim, em economia, nada é permanente, né, nesses termos, são sempre ciclos. Então, enfim, a questão da commodity é uma questão que pega, né? Se a gente tiver aí uma continuidade dessa pressão internacional, como a gente tem visto, a gente só viu recentemente uma diminuição no nível de preço dos combustíveis, né? Mas, assim, commodity, principalmente metálica, a cada dia as notícias são de novos highs sendo alcançados. A gente está com uma pressão de industrial muito grande no IPCA esse ano, que pega a projeção do índice. Então, assim, essa questão da inflação esse ano, sem dúvida, existe uma probabilidade bastante alta que ela fique acima do topo da meta, né? Depois, se eu não me engano, de 5 anos da gente ver a inflação dentro do intervalo, né, meta-banda, a gente pode ver uma disparada esse ano, sim. Então, tem muitas questões que trazem esse risco inflacionário, né, que fazem com que o cenário de inflação seja um pouco difícil da gente mapear, mas sem dúvida o viés é para cima. Acho que esse é o principal. E ficar acima do teto da meta, a última vez foi em 2017, quando o Ilan teve que mandar uma carta porque ficou abaixo do piso, né? E agora vai ficar acima.
Isso demonstra um tipo de falha do Banco Central? Errou na mão ali na hora de colocar a Selic, na hora de aumentar a Selic? Então, acho injusto essa análise, porque o período todo, né, que a gente está falando é um período de análise muito difícil. Né? Assim, se colocando no lugar do Banco Central, a gente mesmo, como participante de mercado, analista, a gente errou muito, né? Assim, vamos lá, março do ano passado, quando começou a pandemia, ninguém imaginou que ela ia chegar e demorar tanto tempo quanto demorou. Né? Então, o Banco Central, na medida que ele, na época, tinha uma inflação baixa, né, uma expectativa decrescente de inflação, e o ambiente todo que era desinflacionário, né, porque a pandemia, no primeiro momento, foi desinflacionária, em essência ela ele atuou com as armas que tinha. Então, ele não foi displicente, né, irresponsável na queda de juros. Aí o que a gente costuma falar em mercado, que assim, ex-post, eu até me explicando, né? Passado o período, é fácil você falar, errou, acertou, apontar o dedo, mas assim, na hora, com a informação que se tinha, ele poderia levar sim a Selic a 2 e ele levou. Hoje, parece exagerado esses dois, sim, mas na época ele dispunha de instrumento que desse um norte melhor? Na minha opinião, não. Né? E aí a mesma coisa agora, eu tenho certeza que depois desse período de alta de juros que a gente está passando hoje, vão ter pessoas apontar que o Banco Central foi demais. Né? E aí, assim, de novo, o Banco Central ele olha, né, os modelos, ele olha as expectativas de mercado, ele ouve o mercado. Essa semana mesmo teve reunião trimestral dos economistas, a que eu participei foi agora, também na terça. E ele está ouvindo o mercado, e a informação que vem do mercado mesmo é dúbia, né? Tem gente que acha que ele podia puxar mais os juros, tem gente que acha que ele podia puxar menos. Então, ele tem que olhar o ferramental que ele tem, e não o que o mercado acha. Então, agora, falar que o Banco Central deixou os juros cair muito, por isso que agora a inflação está voltando com essa força toda, eu acho que, em essência, não, porque não é um problema de credibilidade que está fazendo com que a inflação suba. É sim um choque de commodity, principalmente. Né? Um choque de commodity, é o nosso real que agora na ponta está até se valorizando, mas se desvalorizou demais, então tem uma inflação importada alta aí. Essa parte toda também de mundo crescendo mais faz com que alguns insumos estejam em falta, e aí, por falta desses insumos, os preços também sobem. Então, assim, acho que o Banco Central teria errado de fato, além de toda a dificuldade na época, lá atrás, ele, com o ferramental que ele tinha, ele saber se estava fazendo uma coisa certa. Se a gente visse agora não um choque de commodity, mas estabilidade de preços e inflação subindo, expectativa subindo. Aí você poderia falar, o Banco Central perdeu credibilidade, é por isso que as expectativas estão voando. Não é, né? As expectativas estão voando porque a inflação corrente também está indo alta, acaba tendo um movimento natural de expectativas depois do número corrente ser muito forte, e também por conta do choque que o mercado todo está vendo, né? Assim, uma parte da inflação também que o mercado está vendo esses números de commodities voando e falam, cara, isso vai perdurar mais tempo, vai até o final do ano. Então, assim, não acho que foi culpa do Banco Central. Ele ao contrário, talvez agora ele não subisse juros, porque a gente ainda está em um ambiente econômico incerto, aí talvez seria a leniência dele e desse uma queda na credibilidade. Esse não é o caso. Então, não acho que tem culpa do Banco Central, não. As projeções dos analistas, desde a penúltima reunião para a última reunião do Copom, aumentaram bastante. Agora, as estimativas estão bem perto do teto da meta de inflação. E mesmo assim, não houve uma postura de intensificar a alta de juros nessa última reunião. Você concorda com isso? Você acha que deve ser mantido nessa alta de 0,75 ponto percentual por vez, até chegar no final do ano com uma taxa mais alta, um aumento parcial, ou tinha que fazer um aumento mais alto já na próxima reunião? Uma questão que a gente tem que ter sempre na cabeça é a diferença entre o que o Banco Central vai fazer e o que ele deveria fazer, né? Acho que aqui agora você está me perguntando justamente o que ele deveria fazer. Não que ele vai fazer, porque eu vejo muita gente acaba errando na projeção porque acaba levando para esse lado pessoal, né? Eu faria e tal. Então, assim, por exemplo, pensando com a cabeça do BC, a ata, o comunicado, a decisão de juros, ela veio estritamente em linha com o que a gente imaginava. Manutenção
de 75, ok, até aí todo o mercado imaginava, mas manutenção da sinalização parcial, manutenção da indicação do pace e se desamarrar um pouquinho com a sinalização dizendo que cada decisão de política monetária é tomada a cada reunião. Agora, o que ele deveria ter feito, eu acho que o pace está correto, tá? Eu acho que lembrar que em março, quando ele começou com 75 pontos, né, o mercado se assustou exatamente porque imaginava que ele ia começar com 50, não porque ele estava errado, né, nesse início mais forte. E aí se ajustou para os 75 que veio. Acho que o Banco Central ele está na frente dele hoje, olhando com muita firmeza para o modelo dele. Ele deixou isso muito claro na ata. Até, na minha opinião, teve uma diferença aí grande entre ata e comunicado, que foi exatamente na ata ele destrinchar que, segundo o modelo dele, se ele levar os juros para o neutro, para o nível neutro, a inflação fica, nas palavras dele, substancialmente abaixo da meta. Então, assim, ele não tem interesse algum em levar a inflação substancialmente abaixo da meta, né? Ele tem um compromisso com uma meta de inflação que ano que vem é de 3,5%. E aí, isso por quê? Porque ele está imprimindo um ritmo, um pace que é forte, né? Se a gente vê o passados aí recentes, até da versão anterior do Banco Central, enfim, o Banco Central ele opera mais em paces de 25, 50. Um pace de 75, um BIP, é considerado um pace forte. Então, assim, ele está vendo que a inflação está escalando, as expectativas estão sendo contaminadas e existe sim um risco de contágio da inflação do ano que vem, que já é a inflação que ele está olhando, esse ano já é meio dado. Então, por isso que ele está subindo de maneira mais forte. Só que ele fala que essa sinalização total vai ser parcial, ou seja, no final do ciclo, apesar de estar puxando os juros de maneira mais forte, historicamente falando, ele está mirando ali no juro de final de ciclo que fique abaixo do neutro. E aí, na minha opinião, agora, eu acho que eu não me amarraria, né, com essa orientação, assim, olha, eu estou subindo juros, mas me der que, no geral, ele fique abaixo da... Eu não vejo ganhos em termos de comunicação de dar esse tipo de sinalização. Acho que o Banco Central, desde o último ali do governo Temer, ele está cada vez mais se esforçando mais em se comunicar melhor que o mercado. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito positivo, diminui ruído, é um ativo, inclusive, listado no sistema de metas de inflação, né? Você tem que ter uma boa comunicação com o mercado para evitar ruído. Só que, assim, o que acontece é que, vendo o tamanho do choque de commodity que está pela nossa frente, o mercado começa meio que a peitar, né? Assim, duvido, olha o tamanho aí, olha o tamanho do choque que está vindo, olha o aumento nos preços dos insumos agrícolas, industriais e tal, e fica ali duvidando que ele vai conseguir ficar na normalização parcial. Então, acho que esse objetivo de evitar ruído, ele acaba não sendo entregue, né? Então, eu acho que o pace está correto, porque eu acho que se você faz rápido e logo, você até, no geral, evita que o total de juros a ser feito seja maior. A literatura toda de metas de inflação opera nesse sentido. Mas eu acho que ele não precisava dar ali o guidance final dele, né? O horizonte final, o que ele está olhando ali, de manter os juros abaixo do neutro. Até porque o cenário também é muito incerto, para ele também. Então, eu só vejo prejuízo, né? Não vejo muito ganho em relação a isso, mas eu acho que de resto ele está correto. Quais são as projeções que vocês têm para a inflação deste ano, a Selic também, e do próximo ano? O que a gente deve esperar aí desses dois indicadores? A gente está com uma inflação esse ano aí de 5,30, né? Então, se a gente lembrar que a banda superior desse ano é 5,25, a gente está passando, né? E aí tem algumas coisas aí nesse número que podem levar a inflação para mais ou para menos. Para mais é a bandeira, que eu já falei que a gente está com amarela, então se for vermelha fica mais alto. Mas para menos, a gente está com um número aí de reajuste de plano de saúde, sim, e se vier zerado, ela baixa. Então, ou seja, acho que a gente está com riscos distribuídos em relação a esse número, né? Eu não consigo ver ele ficando muito diferente disso. Para o ano que vem, a gente está com a inflação na meta, ali 3,5%, no máximo 3,60%, mas assim, risco muito baixo, com o que a gente consegue ver hoje, de que a inflação ano que vem fique acima da meta de novo, né? Selic, a gente espera uma Selic de uns 5,5% no final desse ano, né? Vai acabar ficando ali
próximo do neutro, né, dele, só que acho que ano que vem existe aí um risco da gente ver uma continuidade no movimento de alta de juros. Né? Por exemplo, essa própria questão da bandeira. Se a gente tiver bandeira vermelha esse ano, a inflação fica mais alta esse ano e mais baixa no que vem. Né? A gente já vai partir de um patamar alto ajuda. Mas, ao mesmo tempo, os reajustes represados esse ano, eles vêm ano que vem. Então, pressão na inflação do ano que vem. Ano que vem tem uma incerteza com a eleição presidencial, que a gente sabe o ruído que traz do câmbio, né, a volatilidade que traz nossa moeda e, consequentemente, efeito na inflação de importado. Então, assim, a gente vê ano que vem uma continuidade. E o próprio risco fiscal, né? Assim, a gente... Acho que no curtíssimo prazo a gente parou de falar um pouco de risco fiscal, né? Eu acabo falando com alguma frequência com a imprensa e até percebo que esse tipo de pergunta ela deixou de vir com tanta frequência quando estava ali na negociação do orçamento, mas não por um bom motivo, né? Assim, a questão está ali ainda super presente, só meio de lado, e a gente, enfim, tem um receio natural de como é que vai ser a negociação do orçamento ano que vem, ano eleitoral, mesmo sabendo que a diferença entre IPCA e NPC do próximo ano é favorável, né? Favorável ao orçamento, ao contrário do que foi desse. Então, acho que ano que vem a gente tem uma continuidade de ciclo, né? Parte do mercado imagina que ele vai fazer um ajuste mais forte esse ano e não faça ano que vem. Então, acho que em linha com essa sinalização do Banco Central de primar por uma cautela, eu imagino eles indo até uns 5,5%, 5% esse ano e esperando, e talvez voltando ao ajuste de juros ano que vem. Como é que vai ser o processo de recuperação da economia, né? Os indicadores, a prévia do PIB do primeiro trimestre, ela surpreendeu positivamente o mercado e demonstra mais um fôlego a mais na recuperação econômica. Como é que você tem visto os resultados? Você espera um crescimento mais forte desse ano? Tem gente apostando até mais de 4%. Isso. Então, assim como no ano passado, a gente não estava esperando uma queda muito forte. Assim, eu lembro que no início do ano a gente estava com 5 de queda, e aí o mercado foi indo até para um número de 2 dígitos, né? E aí, no final a gente caiu por volta dos 5, assim. Esse ano a gente já estava com um número mais alto, na casa de 3,80, e hoje a gente está com 4,2 para o ano. E aí, que acabou nem sendo tão alto depois dessa revisão recente do mercado, né? Eu já ouvi também número próximo de 5. Sem dúvida, o primeiro trimestre agora do ano surpreendeu muito, e digo mais, assim, ele não surpreendeu só por conta do mês ali de menor mobilidade social por conta da pandemia, ainda assim ter vindo forte, né? Ele surpreendeu pelo próprio janeiro e fevereiro. Lembrar que muita gente falava que o primeiro trimestre ia ser de desaceleração porque não tinha auxílio emergencial, né? O auxílio terminou em dezembro e voltou a ser concedido em abril. Então, a gente teve o primeiro trimestre inteiro sem auxílio e muita gente condicionava a essa falta de auxílio uma desaceleração do PIB. E aí depois veio a pandemia, piora a restrição de mobilidade, enfim, o PIB surpreendeu a gente também. É por isso que a gente fez essa revisão para cima aí, mas com menos intensidade. Acho que a grande pergunta continua sendo, infelizmente, a pandemia, né? Porque a gente vê diariamente, imagino com todo mundo que acompanha o mercado, os números da pandemia, e a gente viu uma queda importante no número de óbitos, principalmente desde aí de final de abril, início de maio, e junto com ela uma queda nas hospitalizações, né? Ali aquele número de ocupação de UTI cair e tal, mas a gente começa a ver com alguma preocupação um aumento do número de casos, tá? Então, esse aumento do número de casos, ele hoje em dia está numa média aí, agora meados, né, final de maio, na casa de 65 mil casos diários de média móvel semanal, e estável, né? Estável em patamar alto. Então, o que a gente já começa a ver é a hospitalização voltando a piorar na ponta. Com uma vacinação que no mês de maio frustrou porque caiu bastante também o ritmo. A gente vinha numa crescente do ritmo de imunizações diárias, né? Os meses de janeiro e fevereiro foram péssimos,
era o início da vacina no país, muito pouca vacina disponível, mas a gente viu um crescimento muito expressivo em março, ainda mais expressivo em abril. A gente chegou a bater ali dias de 1.900.000 imunizados diariamente. E aí acho que é natural esperar um crescimento, né? E não um decréscimo, né? E não um recuo. E foi o que aconteceu no mês de maio. A gente está aí rondando em 630, 640 mil doses aplicadas diariamente, sabendo que o SUS tem capacidade logística mesmo, operacional, de fazer muito mais. Então, acho que assim, esse aumento do número de casos na ponta, junto com uma redução na vacina, volta a trazer o Covid como uma incerteza no cenário. Infelizmente, né, a gente não vê a hora da gente ter outras incertezas no cenário. Mas, então, assim... Mas esse fator não chega a abalar o crescimento acima de 4% que vocês estão prevendo? Não, porque, assim, grande parte desse crescimento, tem que falar a verdade, todo mundo sabe, é carregamento estatístico, né? Mas não porque a gente viu o primeiro trimestre, apesar da... A gente acredita, apesar dessa piora na ponta, a gente acredita que o pior momento da pandemia foi ali março, abril, né? E aí por quê? Porque a vacinação ela tá frustrando, porque se a gente vê um caminho de vacinação crescente, você imagina que cada vez vai ser melhor do que o anterior, não pior, e não pior da maneira que foi, ou no máximo estável. Então, isso faz com que a gente, por exemplo, espere uma imunização do grupo prioritário completa. A gente no início tinha um cenário de imunização completa no primeiro semestre, ou seja, no final de junho. Acho que está meio longe agora. A gente já começa a caminhar mais por abril, então mais para julho, desculpa. Então isso faz com que aquela sua pergunta sobre a atividade, a recuperação da atividade, fique um pouco mais incerta, né? Porque todo mundo, até vendo o exemplo internacional, fala a recuperação ela vai caminhar junto com a vacinação, né? Como é que a gente vê o resto do mundo? Vacinação ganhando força, abertura comercial, né, abertura econômica junto, as pessoas podendo consumir aí, principalmente serviço que estava muito represado, e a economia ganhar, né, fôlego. Na medida que a gente vê uma piora nesses números da margem, a gente fica só um pouco mais cauteloso com esse ritmo da recuperação. Não mexe nos 4%, mas acho que dá porque é ano que a gente está falando, né? Mas em relação a trimestre, a divisão realmente muda. Então a gente começa a jogar um pouco mais, voltar a jogar um pouco mais de força no primeiro semestre. Eu acho que essa é a diferença, né? Tava todo mundo com uma cabeça de primeiro tri ruim, segundo tri começando a melhorar e segundo semestre bom. E aí o primeiro tri foi bom, né? E deve ter sido bastante bom. A gente ainda vai conhecer os números oficiais, tá? A gente está até com a expectativa de segundo tri na margem de queda. Mas ali o terceiro e o quarto voltam, assim como no começo do ano, ter uma indicação para a gente, por conta dessa piora na margem da pandemia, de que vai ser melhor, né? Então, acho que é isso, assim, a gente só acaba postergando um pouco esse ritmo de recuperação, mas não mexe na nossa cabeça para o ano, né? Esses 4%, ou talvez até com viés de alta, acho que dificilmente não vai ser entregue, né? Mas, assim, para 2022, por exemplo, a gente está com um crescimento de 2,5%, né? Que não é um crescimento expressivo depois de tudo que a gente está devendo aí em níveis de produto, né? Lembrar que a gente, crescendo 4% esse ano, a gente ainda vai ficar negativo aí no biênio 2021, né? A gente não vai nem zerar o que a gente caiu ainda por conta da pandemia em 2020, né? O segundo trimestre já tem um desempenho melhor, já que a gente saíram os dados de arrecadação, por exemplo, que demonstraram que em abril teve uma forte arrecadação, inclusive foi recorde para o mês desde 1995. É um ritmo bom na sua avaliação? Sim, os números de arrecadação, eles vêm surpreendendo para cima. Na verdade, a arrecadação que saiu essa semana, referente a abril, foi o terceiro número da arrecadação seguido, que foi o maior para o mês da série. Assim. Então, vem surpreendendo, mas tem um componente ali
de câmbio de inflação muito alto, né? Indexados, né? Números de impostos indexados ao câmbio e à inflação, e aí o GP que está alto, que acabaram puxando. Mas, de fato, surpreende, principalmente se a gente contar que a gente ainda está em pandemia, né? Enfim, a gente sabe as dificuldades que os setores estão passando, que a economia não está plenamente ainda recuperada, mas então, sem dúvida, impõe um viés positivo, né? Ajuda bastante. E até tira um pouco aí daquele risco fiscal que poderia ter, por exemplo, de empresas precisando de auxílio, né? Se a arrecadação não está forte, mas a gente sabe também que isso é muito localizado, né? Em alguns setores. Quando a gente olha o todo, a recuperação ela continua muito desigual, né? A gente teve nessa crise, nessa pandemia, né? Pequenas empresas em geral perdendo tamanho ou sendo absorvidas, né? E foi mesmo o crescimento aí o ano das grandes empresas, que elas tiveram capacidade de absorver essas pequenas e de melhorar os seus processos e até de crescer, né? A gente tem vários exemplos de empresas que cresceram na crise. Enquanto é óbvio que os menores, eles acabaram sendo substituídos, né? Então, assim, também é desigual. A gente não consegue falar que a economia, as empresas, as famílias como um todo estão arrecadando, a economia brasileira está arrecadando de forma igual por todos os setores, por todos os tamanhos de empresa. Infelizmente, não, né? Está muito localizado aí nas maiores, dos seus respectivos setores, né? Agora, falando um pouco de privatizações, essa semana avançou a MP da Eletrobras, a MP que desestatiza a Eletrobras. Na sua avaliação, o relatório agrada, o texto vai em direção ao que o mercado quer, e as privatizações têm avançado no país agora, né, em 2021? Então, tem avançado, infelizmente não tem. Né? A gente ainda... Então, vamos para o lado dessa agenda da Eletrobras, né, que saiu aí essa semana. Sem dúvida, o lado positivo foi que, primeiro, a gente teve a divulgação do texto que passou, foi o melhor possível dentro dos textos apresentados, né? Não foi o texto que saiu do Ministério da Economia, e não dá para ter a esperança e a inocência de que sairia sem nenhuma alteração por parte do Congresso, né? Eles sempre colocam as digitais deles, como eles costumam dizer. Mas, por outro lado, o primeiro texto era muito ruim, né? Em termos ali, acho que dificultava muito a privatização em si. Teve um novo texto que foi divulgado ontem de manhã, ainda até o relator falou, na quarta de manhã, até o relator falou que na terça que era 99% próximo do que o governo queria. E aí, no final do dia, horas antes da votação, acabou saindo um texto que foi o aprovado. Então, assim, o positivo é que várias vezes a gente viu, inclusive esse ano, na PEC emergencial, no orçamento, né, que as versões que iam saindo, elas não necessariamente ficavam melhores, né? Eu acho que no caso do texto da Eletrobras, a gente teve essa crescente, essa melhora. Positivo também é que a votação ela transcorreu assim com muita tranquilidade, com um placar muito elevado, né? E com todos os destaques sendo reprovados, né? Sendo não aprovados no Congresso. A parte ruim, inclusive, que tentava manter o texto original, mas, enfim, todos os outros da oposição e foram superados, melhor dizendo. Mas, assim, ainda não é exatamente o que o mercado queria, né? Então, acho que, no geral, o texto ele ficou bom para as empresas, para a empresa, para a Eletrobras, mas não ficou bom para o setor. Acho que a gente... Agora, existe aí uma pressa, né, de correr com essa aprovação no Senado, que é para onde o texto caminha agora, porque a MP ela caduca em final de junho, se eu não me engano, 22 ou 23. E o Senado pediu pelo menos um mês à Câmara para analisar o texto. E aí a questão o Senado está agora debruçado em cima da CPI da Covid, né, batendo muito no governo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim que foi eleito em fevereiro, ele se manifestou publicamente contra a privatização da Eletrobras. Então, assim, dúvida no cenário, né, no radar, em relação ao desenvolvimento da matéria, acho que fica nesses dois pontos em relação ao Senado.
né? A gente sabe que o Rodrigo Pacheco era contra, e a gente sabe que o Senado está focado na CPI e o tempo urge, né? De positivo é que a gente não vê uma aparição pública nem do presidente da casa e nem de nenhum senador contrário à matéria. Na verdade, os senadores só vão à imprensa falar da CPI da Covid. Então, ou seja, acho que hoje existe sim uma expectativa de que o texto passe antes de caducar. Aí, em relação a então, por isso a gente está reformista? Acho que respondendo mais diretamente a sua pergunta. Acho assim que o mercado, e aí até fazer essa meia-culpa, né, que infelizmente a gente também, a gente fica procurando sempre essa história de boizinhos, né, de mocinhos e bandidos, né, em relação a Brasília e a aprovação da agenda econômica. E eu acho que uma prova que a gente já teve nesse curto período da atual legislatura, Câmara e Senado, é que isso não existe, né? Assim, ninguém é 100% malzinho nem bonzinho. A gente teve, assim que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram eleitos, muita rapidez ali na aprovação da autonomia do Banco Central, na questão do marco do câmbio, que são matérias mais fáceis porque não mexem tanto ali com o populismo, embora de aspecto em relação ao entendimento um pouco mais difícil. Mas quando passaram matérias que de fato mexem com o fiscal do país e que precisavam de uma energia um pouco mais ativa das casas, a gente não viu, né? Que foi a PEC emergencial e o orçamento. Então, ao contrário, nessas duas aprovações, a gente viu um Congresso extremamente populista, né? Assim, distante do problema fiscal do país. Acho que até a legislatura anterior a gente via uma diferença entre o ritmo, né, e até o perfil de aprovação. Por exemplo, na legislatura do Rodrigo Maia, né, porque a Câmara é uma casa de muito mais embate do que o Senado, até por conta do número de congressistas, né, 513 na Câmara, 81 no Senado, então assim, a coisa é muito mais brigada, são muito mais heterogêneo, né, o nível parlamentar, mas enfim, a gente via uma Câmara que tinha um perfil muito definido em relação à aprovação de matérias, né? Aí, e um presidente à frente, que era o Rodrigo Maia, muito ali alinhado à agenda liberal. Então, era muito até fácil você ver a cara do que estava sendo discutido e se ele ia encampar ou não, né? Agora, a gente não consegue fazer essa distinção com muita clareza, né? O presidente da Câmara, ele é um presidente do Centrão. E lembrar que o Centrão, ele não, ideologicamente, né, ele não é assim alinhado à pauta liberal, né, a agenda econômica liberal, não tem aquilo por ideologia. Então a gente viu isso de forma muito clara e está vendo nas tramitações esse ano. Eletrobras, autonomia do BC, marco do câmbio, passaram com placares assim enormes, lavada, que se você analisasse eles em separado, você vai falar, caramba, a gente está diante aí de um Congresso super reformista, agora vão voar. E aí, quando a gente vê a análise do orçamento, né, onde se cortou deliberadamente gastos obrigatórios para aumentar a emenda parlamentar, né, e a PEC emergencial, que saiu completamente desfigurada em relação ao que foi proposto originalmente, você fica assim, a gente está diante de um Congresso gastador, né, fiscalmente irresponsável e tal. Então, assim, é muito difícil falar que por conta da Eletrobras agora, então as reformas vão andar ou estão andando. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar a fazer uma análise caso a caso mesmo, sabe? E acho que a gente viu isso no comportamento do mercado depois da tramitação da PEC emergencial e do orçamento, né? Os preços voaram, né? As taxas abriram muito, exatamente porque essa cobrança de mais prêmio por conta do mercado, por um ambiente fiscal que ficou pior. E aí, no final de cada tramitação, o que aconteceu foi que não saiu a melhor solução do mundo, mas o pior risco que foi aventado ali no meio da tramitação, ele foi afastado. Então, o mercado, as taxas recuaram na ponta, mas não voltaram ao patamar de antes. E é hoje isso mais ou menos o que a gente vê, né? Parece que o mercado está sempre ali
sobreaviso, e aí qualquer saída, qualquer chamada, qualquer fala um pouco mais, um caminho um pouco mais complicado, né, menos austero, fiscalmente falando, o mercado já vai com muita facilidade para aversão ao risco, né, com muita facilidade para abertura de taxa. Então, acho que essa é uma grande prova de que assim, a gente não tem mais essa clareza no perfil do Congresso atual. E aí, consequentemente, não tem mais essa clareza em falar que não, a gente está diante de um Congresso reformista, né? Ou não, a gente está diante de um Congresso que não passa nada. Eu acho que vai ser bem caso a caso. Patrícia, agora, para finalizar, a gente vê que está acontecendo uma CPI de Covid, que com certeza isso abala os ânimos do mercado, mas eu queria saber se isso na sua avaliação, mais ruído ou isso pode ter um impacto efetivo na economia e também nos ativos? Tá, então, eu acho que o pior risco possível que poderia vir de uma CPI, que é o risco de impeachment, eu acho que é muito baixo, assim, não vejo esse risco acontecendo. Então, ou seja, fica mais no campo do ruído. Mas a resposta não é tão fácil assim, porque o que acontece é que a gente está saindo do pior momento da crise da pandemia e com efeitos óbvios na popularidade do presidente, né? Então, isso é refletido diretamente no nível da CPI. Talvez se a gente tivesse aí com nível de vacinação alto já e números inequívocos de queda de casos, de abertura econômica, de pessoas já saindo com mais liberdade, sem máscara, a CPI não ia ter esse fôlego todo, né? Ela ainda surfa essa onda dos números ruins da pandemia. E aí, isso no momento em que o Lula voltou a ser candidato, né? Voltou a ser elegível pela decisão do STF, acaba dando ainda mais gás para a oposição bater no presidente. Então, tudo que eu estou querendo dizer é que assim, o risco político ele aumenta, né? Ele não vai ter aí o pior cenário possível para o presidente Bolsonaro, que seria o impeachment. Mas, sem dúvida, o risco político aumenta, porque a gente ainda está no momento perigoso da pandemia, né? Ainda falta vacinar muita gente, tem a questão que eu falei do aumento do número de casos, as mortes estão caindo na ponta, mas são quase 450 mil mortes, o número é muito expressivo. E aí a CPI está se valendo dessas estatísticas horríveis para bater no presidente. Então, embora a CPI não traga nenhum fato novo, que muita gente fala isso, né? A CPI, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe quando termina, porque normalmente uma CPI, ela investiga um escândalo de corrupção, e aí a própria investigação faz aparecer, fatos que ninguém conhecia. Então, por isso ninguém sabe como termina. No caso da CPI da Covid, todo mundo viu, tá super recente, foi ano passado. Então, o que eles fazem é, cronologicamente, contar o que aconteceu e todo mundo sabe. Então, não tem fato novo. Mas tem ali uma sangria, né, diária que acaba produzindo muita manchete, sendo negativo para o governo. E aí, com o Lula voltando a ser elegível, não tem como isso não se refletir nas pesquisas. E a gente está vendo, né? As pesquisas estão mostrando aí uma polaridade muito grande entre o Lula e o Bolsonaro, com uma vantagem crescente do Lula, não só no segundo turno, mas também no primeiro. E aí, acho que é difícil não correlacionar uma coisa com outra. Então, assim, ou seja, até os números da pandemia de fato ficarem para trás, a gente vê uma melhora econômica, e a CPI ainda deve durar um tempo aí, a gente ainda vai ver essa produção em massa de notícias ruins que acabam aumentando o custo político do governo e, em termos práticos, dando uma paralisia na agenda de reformas, né? Porque é difícil pensar em outra coisa com uma CPI ganhando os radares do jeito que tem ganho, né? Mas em termos de impeachment, a gente não vê esse risco, não. Conversei com Patrícia Pereira, estrategista-chefe da MAG Investimentos. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia. Imagina, obrigada a vocês. E obrigado a você que acompanhou mais um Poder Entrevista. E se você quer assistir outros vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até breve.